Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta agora no canal 2020, preparados aí para começar uma nova jornada até o final do ano, em que a gente vai aproveitar muito dos conhecimentos aprofundados por aqui. E hoje vamos voltar a falar de redação sobre um assunto que está muito na moda, não é? A gente está sendo bombardeado por informações sobre o tal do coronavírus, né? Então, pensando nisso, tem uma grande probabilidade disso cair no vestibular, na redação especificamente. Só que a gente pensou em fazer essa aula de uma maneira diferente. Tem muita gente falando sobre coronavírus, né? Não sou biólogo, então vocês podem pegar informações técnicas de muitos outros lugares. Eu quis fazer aqui uma aula que tem como pano de fundo o coronavírus. Mas na verdade a gente está falando do quê? De políticas de saúde pública, né? Usando como base o tal do coronavírus, que, ao contrário do que muitos podem pensar, coronavírus não é essa doença especificamente que está tomando conta dos noticiários e dos países aí, China, Itália e outros que estão preocupados com essa circunstância. Coronavírus, na verdade, se trata do quê? Se trata de uma grande família viral. Ou seja, um grupo de vários vírus distintos que são responsáveis por causar infecções respiratórias, né? Então, ao contrário do que a gente pode imaginar, que é algo muito recente, se a gente for fazer uma análise histórica, uma análise nos últimos 20 anos, a gente vê pelo menos 3 tipos de coronavírus que estiveram muito envolvidos em doenças atuais. Vamos ver quais são. No caso, temos o atual surto, que recebeu o nome de Covid-19, causado pelo vírus SARS-CoV-19. Mas além disso, a gente tem o SARS, que é o quê? A Síndrome Respiratória Aguda Grave, que assolou principalmente a China lá no ano de 2002, 2003. E temos também a MERS, a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, que em 2012 causou um certo alarde, né? E aí, o que a gente pode desenvolver a partir dessa introdução? Em cima desse cenário, a gente pode se fazer uma pergunta, né? Nossa Senhora, se em 2002, 2003 já havia conhecimento sobre o coronavírus, e aí passamos por quase 20 anos com o conhecimento sobre a natureza desse elemento, por que será então que hoje, em 2020, ainda não temos um tratamento para isso, não é? Você não acha que é muito demorado esse processo? Você não acha que já devia haver alguma descoberta nesse campo? Essa é a nossa grande pergunta. Por que ainda não houve um estudo aprofundado sobre isso? Ou por que ainda não se tem conhecimento de como combater efetivamente esse vírus, se ele já é conhecido há tanto tempo? E aí a gente entra na resposta, tudo bem? A nossa resposta vai se basear nessa questão aqui. As grandes empresas farmacêuticas que atuam aí dentro do mercado, criando vacinas, remédios, formas de combate a novas doenças, elas têm essencialmente o grande caráter de serem empresas privadas, ou seja, dentro da conta que elas fazem para produzir determinado remédio ou não, está a capacidade de ter um retorno financeiro em cima desse novo empreendimento, ok? E eu tenho, então, 2 casos que vão explicar para a gente como que vai funcionar esse evento. Por que, então, que doenças graves muitas vezes não têm solução ou, aparentemente, não se busca com tanto vigor a solução para os problemas que elas causam? Vamos pegar 2 exemplos. Vou pegar aqui o MERS, já citado, a Síndrome Respiratória do Oriente Médio. Em 2012, a partir de um pequeno surto instaurado, pesquisadores descobriram esse vírus que causa o MERS. Só que qual era a condição em que ele estava sendo propagado? Regiões do Oriente Médio em que a cultura de dromedários é muito comum, é algo cultural dessas regiões. O MERS, então, era um vírus que estava em dromedários e era passado para seus tratadores e depois, obviamente, para os responsáveis da saúde que cuidavam desses tratadores de dromedários. Então, desde essa época, já se sabia a importância desse vírus, o grau de letalidade ou não que ele tem, a sua capacidade de transmissão. Só que, dentro de um universo onde os afetados por esse vírus
são em um número relativamente baixo e são pessoas de uma origem social mais humilde, não há conscientemente um estímulo para que uma grande empresa invista muito dinheiro para que cuide desse vírus propriamente, né? Então, não há condições, dentro de uma perspectiva econômica, de criar algo que não vai ter retorno financeiro. Então, o problema de hoje, que poderia ter se resolvido há quase 10 anos atrás, com estudos para uma vacina para MERS, não foi realizado por uma questão, de certa forma, financeira. Tudo bem? Então, isso é algo a se pensar. Outro exemplo é um conhecido nosso, né? Vocês devem se lembrar do surto de Zika vírus que aconteceu aqui no Brasil. E ele vai ter uma história muito parecida, né? No Senegal, um pesquisador da OMS, a Organização Mundial da Saúde, muito conhecido, o nome dele é Amadou Alpha Sall, ele pertence a um grupo de estudo conhecidos como sentinelas. Esses sentinelas, no que consiste o trabalho deles? Coletar dentro da fauna africana, em insetos, macacos, outros animais doentes, os possíveis vírus que existem que estão causando doença para esses animais. Ficou provado que desde a década de 50 havia lá um vírus que era passado para algumas pessoas que tinham contato com esses animais. Em Madagascar, há alguns anos, houve um pequeno surto desse problema, mas que depois reconheceu-se como o que hoje somos conhecedores, é o tal do Zika vírus, né? Mas, novamente, dentro de uma realidade em que você teria poucas pessoas afetadas por essa doença e, além do mais, pessoas de uma região humilde do planeta, não havia muita preocupação de que fosse resolvido isso de alguma forma. Qual que é o resumo da história? O resumo é que esse vírus chegou no Brasil e ficou mais de um ano circulando até que os pesquisadores encontrassem realmente uma forma de combatê-lo, com a ajuda, inclusive, do Amadou Sall. Portanto, pessoal, a gente vê aí uma relação em que empresas cuja definição aí da sua própria identidade seria a busca de um lucro, a busca de ganhos financeiros, não se preocupa em resolver algo que não tenha um contraponto financeiro para essa própria empresa, tudo bem? Isso não é uma crítica, na verdade, o sistema econômico que vivemos funciona dessa maneira, mas isso nos conduz a um ponto em que você pode explorar dentro da sua redação como algo central, falando na questão de saúde pública, né? Qual que é essa questão? Hoje, principalmente, vemos muito questões sobre o utilitarismo que uma pesquisa acadêmica, uma pesquisa científica deve ter. Então, pensando nisso, realmente pesquisar há 10, 20 anos atrás o coronavírus não era algo que estivesse na pauta. Realmente seria difícil buscar incentivo financeiro para realizar essa pesquisa, não é? Só que, 20 anos depois, o resultado que temos hoje é uma grave crise que afeta não somente a saúde das pessoas, mas todo o sistema financeiro global, não é? Portanto, temos aqui um dos pontos que vamos utilizar dentro da nossa argumentação. Se você for pensar em Enem, é melhor ainda. Qual é esse ponto? A questão de que deve ser efetivada dentro da política pública de qualquer país o incentivo à pesquisa de base. O que é a pesquisa de base? Eu coloquei até a definição aqui. Pesquisa científica focada na melhoria de teorias científicas para o avanço da compreensão de fenômenos naturais ou de outros tipos. Então, a pesquisa de base você pode encontrar com o nome de pesquisa pura. Seria o quê? Uma pesquisa que não tem logo de cara a preocupação de criar um produto que vá ter um retorno financeiro para aquele que o criou. A pesquisa de base se preocupa com a inovação científica, se preocupa com a vontade de entender melhor o universo, seja lá qual área for. A área da saúde, a área da literatura, a área das ciências sociais. Logo, um dos pontos que você poderia trabalhar numa questão Enem sobre políticas públicas de saúde, seria uma proposta de intervenção que vai trabalhar com a perspectiva da pesquisa de base. Dito isso, a gente pode arrumar um segundo argumento que funciona muito bem aqui no caso do Brasil, não é?
Por mais que existam problemas relativos ao nosso sistema único de saúde, a época do Zika vírus foi somente possível achar soluções para tratar daquele problema porque tínhamos uma rede hospitalar, uma rede de saúde unificada que promovia o quê? Monitoramento e acompanhamento dos doentes. No caso do Zika vírus, foi principalmente porque as doenças se desenvolveram em setores muito carentes da população. A solução e a identificação do problema só foi possível porque você tinha um sistema unificado em que as informações eram trocadas e disponibilizadas para que você conseguisse enxergar que, por conta de um determinado vírus, nós tínhamos muitas crianças com o tal do problema da hidrocefalia. Tudo bem? Então, pessoal, eu quis trazer aqui um modo de falar sobre o coronavírus, mas que não vai especificamente citar características da doença em si. A ideia, então, é a gente pensar em políticas de saúde pública, ou seja, o papel que o Estado, no caso, o Estado brasileiro tem para cuidar dos seus doentes, para trazer uma boa saúde para a sua população, certo? Então, resumo da história. Coronavírus. Família viral com infecções respiratórias. Temos vários tipos: Covid, SARS e o MERS. A MERS e também o Zika vírus são usados como exemplos para explanar o porquê que, mesmo conhecendo alguns vírus ou algumas doenças, não existem remédios ainda disponíveis para tratar os seus doentes. Disso, nós temos aqui então duas possíveis propostas de intervenção que trariam para a gente as reais condições para trabalhar o assunto da saúde pública, que é o quê? O incentivo à pesquisa de base e a existência de um sistema público de saúde funcional. Tudo bem? Então, se você gostou do vídeo, gostou dessa aula, comente aí no canal, fale aí alguma dúvida que você possa ter do assunto ou ainda outras coisas que vocês gostariam de saber sobre, não é? Nesse campo aí da virologia, a gente pode falar de muitos aspectos legais, tem a questão da AIDS, a gente pode sempre trazer um aspecto para você. A sua ajuda nos auxilia para criar conteúdos que sejam interessantes a todos. Tudo bem? E também, se você quiser se aprofundar um pouco mais em questões estruturais da redação, escrever uma redação, tê-la corrigida e reescrevê-la, você pode encontrar na plataforma do Vestibuler os meus cursos de redação. Temos aí várias frentes com propostas da FUVEST, propostas Enem, propostas da Unicamp, que estão esperando aí para serem acessados e trabalhados com você. Tudo bem? Um abraço a todo mundo!